Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoia, começando mais um episódio aqui do Otoia Convoca e mais uma vez trazemos uma edição aí em loco para cobrir um evento que é muito importante aí para o nosso setor aí, para as coisas que a gente gosta, né? Então, nesse episódio eu vou fazer um apanhado aí como que foi a minha experiência em 2024 na Bienal do Livro, né, aqui em São Paulo. E faz muito tempo que eu não vou a esse evento em específico e quero dar aqui os meus pitacos sobre como que foi essa edição e como que o universo da cultura pop japonesa, né, principalmente aí os mangás, está contribuindo, né, para o cenário atual dessa feira e talvez, possivelmente, dos livros aqui no Brasil, né? Para você que ainda não conhece, esse daqui é o Otoya M, o seu canal favorito de cultura pop japonesa a partir de agora. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve, porque sai conteúdo diariamente falando sobre tudo que você gosta. Animes, mangás, tokusatsu, tudo isso você vai ver por aqui. Além disso, né, uma das formas de você apoiar esse projeto incrível é com a opção do Seja Membro. Sendo membro daqui do canal, você tem acesso antecipado aos vídeos, você tem acesso ao chat exclusivo em algumas lives e, além disso, você tem acesso ao quadro, né, de vídeos específicos só para membros, falando dos bastidores do Otoya Studios. Então vem com nós, seja membro e se quiser comprar alguma coisa que você vai ver passando aqui durante esse episódio, os links vão estar aí na descrição, certo? Então vamos lá, né? O que falar sobre a edição de 2024 da Bienal do Livro? Vocês já devem ter visto sair em algum lugar aí falando sobre a repercussão desse evento, porque a gente teve coisas marcantes acontecendo, né? Um dos pontos principais eu quase não fui na Bienal do Livro, né? Eu não consegui a tempo me inscrever ali para ter um credenciamento como imprensa e não comprei o ingresso antecipado, então eu fui lá com a cara e coragem. Consegui entrar porque eu fui na sexta-feira. Se eu tivesse deixado para ir no último dia, né, deixado para ir no final de semana, eu não ia conseguir entrar porque os ingressos esgotaram, né? Então, é uma feira de livro com ingressos esgotados no Brasil, que é um país que não tem fama de ser tão leitor assim, né? Então, eu acho que isso daí é um mérito, talvez, da Bienal do Livro. E além disso, né, além do número de pessoas que entrou no evento esse ano, né, lá no AMB, a gente tem também as editoras falando sobre os recordes de venda desse evento, né? Então, já no primeiro sábado, dia 7, algumas editoras já comunicaram à imprensa que elas tiveram vendas recordes já no primeiro sábado. Algumas editoras chegaram a dizer que o primeiro sábado da feira esse ano foi melhor do que o ano inteiro da feira em anos anteriores, né? Então, a Bienal do Livro aqui em São Paulo em 2024 foi um grande sucesso, né? E isso é algo que, para gente que gosta de ler, para gente que gosta de divulgar também hábitos de leitura, né, é um dos intuitos aqui do canal quando a gente fala sobre mangás ou sobre livros, é realmente fazer talvez uma pequena contribuição para que a galera que acompanha aqui o canal leia mais. Então é muito bom a gente ter um evento grande como a Bienal, fazendo tanto sucesso e levando tantas pessoas para comprar livros, né? Que é algo maravilhoso e que de fato falta, né? De fato falta aqui no Brasil. Então, quanto mais divulgação e métodos, né, de incentivo à leitura, melhor. E eu acho que a Bienal está cumprindo muito esse papel, tanto pela existência do evento e pelo número de pessoas curiosas que vão lá, quanto pela participação também de escolas públicas
no evento, então tem muita galerinha que foi lá com a escola em excursão. Teve a galerinha que foi lá com o vale da prefeitura para comprar alguns livros. Muitos desses eu acredito que compraram o primeiro livro na Bienal esse ano. Então eu acho que esse evento é de fato importantíssimo. E eu fico feliz de ter participado, de ter colado lá na sexta-feira, depois de sair do trabalho, correndo. Mas faz parte, né? Faz parte. E o que podemos dizer sobre o universo, né, dos mangás na Bienal do Livro aqui em São Paulo? Eu acompanho outros eventos grandes, como os eventos próprios de anime e cultura pop, que é o caso da CCXP e do Anime Friends, onde as editoras de mangá têm um espaço de destaque e tem um protagonismo ali na própria organização do evento, né? Muitas dessas editoras, né? Não que sejam muitas editoras, né? Mas essas editoras, tem algumas que têm participação direta na organização dos eventos há muitos anos, como é o caso, por exemplo, da New Pop. Elas têm um patrocínio ali no evento, então os estandes delas são sempre bem pensados e são sempre gigantes, né? Então, quem vai no Anime Friends, por exemplo, está acostumado a ir lá no stand da JBC, da New Pop, da Panini, para comprar aí as suas edições das coleções que está acompanhando. E eu também vou em feiras de livro de faculdades, como é o caso da Festa do Livro da USP e outras feiras parecidas. Sempre em busca daquele descontinho bacana, né? Vocês estão ligados. Mas a Bienal do Livro, que é um evento de literatura no geral, eu não esperava que o destaque para os estandes das editoras de mangá fosse tão grande e tão bem pensado, né? Não esperava naquelas, porque eu sei a importância dessas editoras, mas de fato foi algo que me surpreendeu positivamente. Foi maior e melhor até do que eu estava pensando que seria. A editora JBC, né, ela foi comprada pelo grupo da Companhia das Letras, que é um grupo gigante aí do mercado livreiro aqui no Brasil. É um conglomerado editorial. Então ela teve um espaço de destaque ali junto com a Companhia das Letras, né? Então a Companhia das Letras fez um espaço dedicado à JBC, muito bacana, muito legal, muito bonito e pensado realmente para o público de mangá, com um dos destaques, eu acredito que para quem já acompanha a editora, sendo os lançamentos para a feira, né? Então, se você foi na Bienal do Livro esse ano, você conseguiu, por exemplo, comprar antecipadamente o seu Astro Boy, né? Do Osamu Tezuka, que a JBC conseguiu programar para lançar na Bienal do Livro antes de chegar nas lojas, né? Então, se você comprou na da Amazon, que falhou o áudio aqui. Esse cabo é no túnel, né? É complicado. Beleza? Se você comprou na pré-venda da Amazon ou em outras lojas que fizeram pré-venda do Astro Boy da JBC, provavelmente você ainda vai ter que esperar um tempinho para o seu chegar em casa, né? Ele está previsto para ser lançado em outubro para as lojas no geral, mas a JBC já conseguiu trazer ele para a Bienal do Livro. Eu, inclusive, comprei o meu lá. Em breve vai ter review, mas ainda hoje a gente vai falar sobre tudo que eu comprei lá na Bienal desse ano. Assim como a JBC já tem o costume de fazer em outros eventos, né? Então, quem foi, por exemplo, lá no Anime Friends, que também teve a cobertura aqui no canal, teve acesso ao Jiraiya, por exemplo, antes do público no geral que não estava lá presente no Anime Friends.
E provavelmente na CCXP agora, no final do ano, vão ter outros lançamentos antecipados da JBC. Pelo menos a gente torce para isso. Eu acho que essa prática da JBC é um atrativo que faz o público dela frequentar os eventos e prestigiar todo o esforço da editora para fazer um espaço legal, né, para fazer um stand chamativo nesses eventos. E agora com os vários artistas nacionais na JBC, né? Eles estão com um corpo editorial muito forte, trabalhando com obras brasileiras. Então eles têm também os autores deles presentes no evento para autografar, para você que é fã se encontrar com ele, trocar aquele papo, tirar aquela fotinha e tudo mais. Então eu acho que a JBC é a editora desse universo dos mangás, né, que mais está sabendo se aproveitar dos eventos, né? E eu acredito que ter sido fundida ali com o grupo Companhia das Letras tá dando uma força para a JBC nesse sentido, né? De conseguir fazer um grande stand bem atrativo, que consegue chamar público e conseguir manter o público dela interessado em prestigiar a editora nos eventos. Então, sempre que eu vou em um evento, eu sou obrigado a passar lá na JBC para ver o que eles estão lançando e acabo gastando uma moeda por lá. As outras editoras de mangá que também são super relevantes para esse universo, né? Não podem ficar de fora. E a gente tem como uma das principais editoras a Panini, né? Que é uma gigante do mundo dos quadrinhos e dos álbuns de figurinhas, e que aqui também marca presença em muitos eventos. A Panini, como vocês sabem, é uma gigante. Além de trabalhar com mangás, ela trabalha também com DC e Marvel, que também são marcas absurdas. Ela também trabalha com Turma da Mônica. Então é óbvio que a Panini precisa, né, ter um stand grande num evento importante como esse. Né? Não dá para a Panini chegar lá com uma barraquinha qualquer. E uma das coisas que eu acho interessante de destacar para a gente que é fã de mangá é que tem muito mangá na Panini e o espaço do mangá eu senti até meio privilegiado, né? Em comparação com, por exemplo, DC e Marvel. Quem foi lá no stand da Panini, eu acredito que acabou vendo mais coisas da Panini mangás, ali mais Demon Slayer, mais Chainsaw Man, mais Tokyo Ghoul, do que Batman e Superman. Eu acho que a presença das editoras de quadrinho de super-herói, por exemplo, que são gigantes por si só, ficou até meio ofuscada. Né? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive lá no evento, visitando o stand da Panini, que estava gigante, estava lotado, como sempre, né? E é interessante, né, para mim que não sou frequentador da Bienal em específico e que vou mais em outros eventos, ver que essas editoras estão tendo o mesmo cuidado e o mesmo destaque que elas têm num evento de anime aqui na Bienal, que é um evento de literatura mais amplo, né? A outra editora é a New Pop. A New Pop estava num espaço bem bacana e, diferente da Panini e da JBC, um dos destaques que eu tenho que comentar sobre a New Pop é o preço, né? Os preços da New Pop estavam extremamente atrativos lá no evento, né? Então, se você foi lá no stand da New Pop, você viu, eu não sei se foi só algo que aconteceu no dia que eu fui, né? Porque eu já fui nessa semana final de evento, mas lá eles estavam vendendo mangá a R$5, né? Eles tinham muita coisa a R$10, e eu acho que isso daí é um tato que a editora teve, talvez, com o público que ela quer alcançar no evento. Então, colocando esse preço mais acessível, né, talvez ela atinja um público que não está acostumado a comprar os mangás da editora, né? Então, um público que não conhece tanto de mangá, que está talvez tendo a primeira experiência comprando um mangá,
ele vai talvez optar por um mangá de R$ 10 ali, mesmo que seja um título não tão conhecido, ao invés de comprar um One Piece 3 em 1 por R$ 80. Né? Então eu acho que isso daí foi um dos pontos de principal destaque no stand da New Pop, fora o que a gente já conhece da editora. Né? Ela é uma editora que tem uma diversidade muito grande ali nas publicações, que trabalha além de mangás com novels japonesas, que também trabalha com obras coreanas, que trabalha muito, né, com obras com temática LGBTQIA+, então eles tinham lá os BLs e os GLs da New Pop com destaque ali nos mostruários, no stand. Então eu acho que a New Pop também marcou presença de uma forma bem positiva. E eu espero que todas essas editoras aí estejam entre as editoras que estão comentando sobre os recordes de vendas dos seus títulos, né? Uma que eu sei que tá, né? Porque eu li uma matéria no Publish News sobre isso, é a JBC. Né? A JBC, como eu falei, né? Ela faz parte do grupo Companhia das Letras, né? Então o stand não é o stand da JBC, é o stand da Companhia das Letras com uma seção JBC, mas a Companhia das Letras comentou sobre isso e nos mangás nos títulos, né, mais vendidos das editoras que a Companhia das Letras divulgou, tinha a Nana lá, né? Tinha a Nana, então Nana estava vendendo muito lá no evento, e eu fico feliz porque é um mangá que eu gosto muito. Então, é muito bom ver que, por exemplo, né, no corpo editorial da Companhia das Letras, que é gigantesco, os mangás estão conseguindo ali figurar entre os top 10 de mais vendidos, né? Mas é isso, né? A JBC merece, os caras têm gigantes como Junji Ito no catálogo, que está extremamente popular atualmente. Eles têm obras extremamente importantes, como é o caso de Hunter x Hunter, de My Hero Academia, de Nana, de Akira. Então eu acho que é o normal, né, eles figurarem ali no top 10 da Companhia das Letras. Né? Então eu acho que é isso que a gente tem que comentar sobre mangás na Bienal do Livro. As editoras de mangá, elas tiveram um destaque bem grande na feira, tinham estandes gigantescos em comparação com outras editoras, né? Do mesmo tamanho para mais em alguns casos, e com um chamariz ali para o público, né? Porque os mangás, de fato, atraem uma galera diferenciada. Né? E uma das coisas que também está sendo comentada sobre a feira é a presença do público jovem, né? E isso daí é algo que eu acho que dá para a gente trazer para um outro papo sobre leitura e sobre a importância do mangá atualmente, né? Porque, querendo ou não, o mangá está sendo uma porta de entrada para muita gente nesse universo livreiro, né? Então, muita gente que nunca comprou um livro vai começar pelos mangás, e eu acho que o destaque que a Bienal trouxe para esse segmento, né, para o universo dos mangás, reforça isso aqui no Brasil. Né? A própria compra da JBC, né, a própria fusão da JBC ao grupo Companhia das Letras, já é um indicativo disso, né, de que os grandes grupos editoriais estão vendo que o mangá é talvez o futuro da leitura e talvez a principal porta de entrada para um público novo, né? E então eu acho que isso daí é algo que na Bienal fica bem visível, né? Então o destaque das editoras que publicam mangás aqui no Brasil não é tão distante desse momento onde a gente tem o público jovem frequentando o evento e o público jovem como principal, talvez, comprador de livros, né, numa feira como a Bienal do Livro. Né? E eu que trabalho em escola pública, teve excursão lá na escola para a Bienal e alguns alunos lá foram lá e compraram uns mangazinhos, né, e já... Quando chegaram lá na escola no dia seguinte, já comentaram comigo que compraram Nana, inclusive porque eu fui com uma camiseta de Nana a trabalhar, né? Então a galera já chegou e falou, pô, fulano comprou Nana lá no evento.
E aí, né, é orgulho das minhas crianças, né, que estão seguindo boas recomendações aí e comprando obras maravilhosas, né, para ler. O que eu acho que é, de fato, é importantíssimo, né? E esse lance do mangá ser a principal porta de entrada aí para outras leituras e ser o que atrai o jovem para a leitura não é algo que acontece só aqui no Brasil, né? É uma tendência de fato global, né? Então a gente está num momento onde a cultura pop do leste asiático está dominando em todos os segmentos possíveis e imagináveis. E na leitura não é diferente, né? Então eu acho que é algo que já é uma tendência global, tanto que editoras, por exemplo, de quadrinhos na gringa estão tentando lançar edições cada vez mais parecidas com mangás, né? Mesmo de obras clássicas, como os clássicos da DC. Os caras estão fazendo num formato ali mais parecido com o que os mangás são normalmente publicados. E essa é uma tendência que está começando a chegar aqui no Brasil também. E alguns casos específicos, né, como, por exemplo, já comentado por outros canais aí que comentam sobre o universo dos quadrinhos, do auxílio que tem em alguns países da Europa para que o jovem compre o seu livro, né, ser utilizado principalmente na compra de mangás, né? Então, por exemplo, lá na França, se eu não me engano, quando eles começaram a fazer esse tipo de auxílio específico para a compra de livros para um público jovem, teve ali um número significativo no aumento da venda dos mangás, né? Porque o jovem ganhou aquele bolsa livro e transformou no bolsa gibizinho, né? No bolsa mangá, no bolsa Dragon Ball, o que é totalmente natural, já que essas obras estão ganhando popularidade não só pelo próprio mangá, mas por outras mídias também, né, que são ali formas circulares desse mercado que o Japão está fortalecendo cada vez mais, né? Então a pessoa que joga um jogo japonês, ou que assiste um anime japonês, ou que assiste um filme japonês, ou que assiste um dorama japonês, vai muito provavelmente ter um mangá ali que vai se encaixar, ou que vai ser a inspiração para aquela obra, ou que vai ser algo muito próximo daquele universo que vai levá-la para a leitura ali dos quadrinhos japoneses, né? Então eu acho que isso daí é uma tendência que realmente está acontecendo e que a Bienal reforça e mostra na prática como é algo de fato muito real, né? Então o jovem está lendo mangá, né? Então editoras continuem publicando os mangás mais maravilhosos possíveis e imagináveis, porque a gente quer isso mesmo, né? A gente quer levar a galerinha mais nova para leitura. E agora, né, o tópico derradeiro, né, sobre o que eu fui fazer lá na Bienal do Livro, né? O que eu acho que muita gente deve estar curioso para saber o que aconteceu, é o que eu comprei, né? Porque, afinal, se a gente está numa feira, a gente vai gastar uma moeda, né? Então, faz parte, é algo que é inevitável, assim como Thanos. Então, eu acho que eu tenho que trazer para vocês aqui também essas informações, né? Para quem viu lá no Instagram, rolou a publicação com a foto de todos os mangás e livros que eu comprei ali juntinhos, né? Mas aqui eu vou falar aí título por título e dar um pequeno parecer sobre as obras, para vocês saberem mais ou menos com o que eu estou gastando o meu dinheiro, né? Lembrando, se você quiser que eu compre mais mangás, por favor, seja membro aqui do canal. Assinaturas a partir de 3 pilas, tá, gente? Então tá barato demais, né? Você tem acesso a conteúdo exclusivo e vai me ajudar a continuar comprando vários mangazinhos bem bacanas para conseguir fazer reviews aqui para vocês, né? Então, ó, vou começar com JBC. A editora JBC é uma editora que tá tendo uma parceria muito forte aqui com o canal, né? Tá
possibilitando muitos dos reviews que eu estou fazendo, muito do conteúdo que eu estou entregando para vocês, a JBC está ajudando. E lá no evento eu prestigiei o stand deles, fui lá e dei uma garfada em alguns materiais que eu já estava de olho há algum tempo e comprei também um lançamento ali que é previsível, a gente já comentou sobre, em breve a gente chega lá, né? Então, primeiro, completei a minha coleção de Ghost in the Shell da JBC, né? Então eu já tinha o Ghost in the Shell, o mangá original, comprei o 1.5, o 2 e o Perfect Book, né, que é um guia definitivo de Ghost in the Shell. Além disso, lá no stand da JBC, também comprei Black Paradox, do Junji Ito. Né? Então, Junji Ito é um dos nomes mais relevantes dos quadrinhos de terror atualmente. Né? É talvez o nome mais comentado, né? É o momento dele internacionalmente. Então, eu tive que comprar. Né? Eu comprei o Black Paradox, que estava por um preço bacana. É uma leitura que me interessa, mas que eu ainda não me aprofundei muito. Né? Então, eu li pouca coisa do Jorgito. Né? Então, eu acho que o Black Paradox vai ser ali uma forma de eu me inteirar mais sobre a obra dele e depois partir para outras, né? É algo que me gera curiosidade, mas que eu ainda não peguei de fato para ler toda a obra, né? Toda a bibliografia do cara. Mas em breve vai ter vídeo sobre Junji Ito aqui, falando principalmente do Black Paradox, que é a obra que eu peguei aí para dar uma iniciada nessas leituras, né? A JBC publica outras coisas do Junji Ito. Além disso, outras editoras também publicam Junji Ito, né? A Pipoca Nankin, por exemplo, é uma que está trazendo bastante coisa do homem para cá para o Brasil, né? Então, teve Jorgito nas minhas compras. Outro que eu comprei é o primeiro volume de Museum, que é um mangá que eu já estava interessado em comprar há um tempo. É um mangá que tem adaptação em live action com um elenco que eu curto muito. Então, o live action fez eu me interessar por comprar o mangá. Né? Museum, uma história ali de perseguição, né? Meio policial, meio espião, que me interessa, mas eu ainda não li também. Então, em breve, talvez aqui no canal saia um material sobre Museum. Continuação de coleção, comprei Haikyuu, né, o volume 2, que é um volume que eu já queria ter comprado há mais tempo, só que ainda não tinha achado, aí eu fui lá no stand da JBC e peguei o volume 2 aí para continuar a ler Haikyuu, né, agora que não tem anime para assistir, vamos ler, né? E, é claro, né, um que não poderia faltar na compra é o Astro Boy, né? Astro Boy do Osamu Tezuka, publicado aqui pela JBC. A edição do Astro Boy da JBC tá muito bonita, então é um título que é de fato muito importante para a história do mangá e do anime. Né? O Tezuka, ele é um dos nomes mais relevantes da cultura pop japonesa de forma geral, com a importância dele tanto para os animes e mangás quanto para o próprio tokusatsu. Então eu acho que é uma leitura obrigatória, né, Astro Boy, e agora que está sendo publicado aqui no Brasil, eu não poderia me privar de ler essa obra. Né? Então comprei o Astro Boy publicado pela JBC. Um dos destaques da edição brasileira é a sobrecapa, que nesse primeiro volume tem uma variação de capa, né? Então eles têm duas opções ali de sobrecapa para o Astro Boy do Tezuka, e uma delas é uma capa com arte original feita por um artista brasileiro, que é um dos negócios que eu acho mais interessantes possíveis aí para uma publicação de mangá, principalmente de um mangá clássico, como é o caso do Astro Boy aqui no Brasil. E isso daí entra em uns papos que a gente já comentou sobre em live aqui no canal,
né, que é o momento atual da cultura pop japonesa e do próprio Japão, né, e de como que ele se comunica com os licenciantes e licenciados de fora do Japão, né? A editora JBC é uma editora que já tem contato com marcas e empresas japonesas na sua produção nacional, né? Então é uma editora que já publica obras brasileiras baseadas em propriedades intelectuais japonesas, como é o caso, por exemplo, do Jaspion e do Jiraiya, que eles publicaram e que você que é fã de Tokusatsu sabe do que eu estou falando, né? Então é legal a gente ver que eles conseguem, por exemplo, ter essa licença aí para fazer uma capa original para o Astro Boy, né? Que é um dos mangás mais relevantes do Japão. E eu espero que essa moda aí pegue e que cada vez mais a gente veja artistas brasileiros colaborando nas edições, né, de obras da gringa, né? Então, quanto mais artista brasileiro trabalhando com essas obras que a gente já gosta, que a gente já conhece, que a gente já ama, melhor, né? Para quem acompanha o Otoya Convoca, vocês viram a entrevista com Chris Tex, né, que é o autor do mangá do Jiraiya. Então, eu acho que esse momento é lindo, é maravilhoso, e a JBC tá arregaçando nesse sentido, né? Os caras são brabos, né? Lá na entrada do evento, né, mudando já de loja, né, na entrada do evento tinha uma daquelas lojas de achados, né, que é a loja que vende vários livros aleatórios por um preço único, né? Então lá eles tinham livros por 15 conto, né? E é aquele lugar que você não vai sabendo o que vai achar. Infelizmente, eu fui pro evento de noite, né? Depois que eu saí do trabalho. Então, não estava naquela ideia de ir nesses tipos de lojas para ficar lá garimpando e ver se eu achava alguma coisa. Mas, por coincidência, um livro já me chamou a atenção, né? Que foi um livro com título Contos de Fadas Japoneses. E aí, né, vendo ali esse título na capa, eu já imaginei o que seria, já fui lá dar aquela conferida e sim, né, é um livro sobre folclore japonês com obras clássicas ali, inclusive Momotaro, né? Então, eu aproveitei para pegar, para poder ter talvez um repertório aí sobre algumas das principais lendas japonesas, que é um universo que eu me interesso, mas conheço muito pouco, né? A gente que consome cultura pop japonesa acaba sendo impactado por essas obras pelo que a gente consome, né? Então a gente vê muita referência ou homenagem ou releitura em animes, em filmes japoneses dessas obras. Mas eu, de fato, nunca estudei o folclore japonês, as lendas japonesas. Então eu acho que é uma primeira leitura e talvez, né, dependendo do que eu achar dessa leitura, eu me aprofunde mais nessa temática, que eu acho interessantíssima e que eu acho que acaba ajudando a ter uma visão diferente para o que a gente consome, né, de cultura pop japonesa. Talvez se eu fosse entendedor aí sobre yokais e mitologia japonesa, eu tivesse sido impactado de uma forma diferente quando os Gorosei lá de One Piece apareceram nas suas formas monstruosas, né? Talvez sim, talvez não. Mas é um bagulho que, de fato, né? Quando eu vi, eu pensei em outras referências, mas não pensei, pô, isso daqui é uma referência a tal lenda japonesa. E aí eu tive que ver outros criadores de conteúdo falando sobre isso para sacar que era de fato essa a intenção do Eiichiro Oda. Então eu acho que é bom ter repertórios diferentes, né? Principalmente para quem quer se aprofundar no que gosta, né? E aí aproveitei para dar uma rodada lá nesse stand. Peguei também Metamorfose do Kafka e o Sombra, né? Uma edição do Sombra, né? O Sombra Grandes Mestres,
publicado pela editora Mitos, né? Então, é um quadrinho inspirado aí num dos maiores heróis da cultura pulp, né? Então, eu acho que vai ser uma boa leitura também, né? No stand da Taverna do Rei, né, que é uma loja principalmente de quadrinhos, né, o que eles mais tinham lá era quadrinhos. Eu peguei o Real, né, do Takehiko Inoue, que é o mesmo autor de Slam Dunk, né? Lá eles estavam com preço muito atrativo. Real é uma coleção que eu ainda não comecei, é um mangá que eu ainda não comecei a ler. E como eu tô numa pira pelo Inoue Takehiko, né? Tô lendo Slam Dunk e Musashi não, né? Vagabond ao mesmo tempo. Eu acho que é uma boa, né? Já que tava num preço bacana ali o Real, eu já ir começando essa coleção aí para quando eu terminar Slam Dunk e chegar, né, no hiato de Vagabond, eu já ter outra coisa do Takehiko Inoue para ler, porque o cara é brabo, né? O cara é brabo. Eu comecei a ler há muito pouco tempo e já é um dos meus mangakás favoritos de todos os tempos, né? Takehiko Inoue é genial, é genial. Então, Real é uma obra que eu já estava interessado, aproveitei que estava lá por um precinho bacana e peguei, né? Mas aí quem publica Real aqui no Brasil é a Panini. Eu não comprei Real no stand dela, mas no stand dela eu fui lá para completar aí umas coleções minhas que estão com mangás faltando, né? Então comprei um pouquinho de Windbreaker, né, que é um dos títulos que me interessaram por causa do anime. Então comecei ali minha coleção de Windbreaker para ler a partir da onde o anime parou. E o Sonobisque Doll, né, minha adorável cosplayer, que é o meu xodó atualmente. Eu peguei ali 3 volumes, que é o que falta, né, do que já foi publicado aqui no Brasil para minha coleção, né? Minha adorável cosplayer, né, o My Dress Up Darling, ou Sonobisque Doll, é um mangá fantástico. É um mangá fantástico. Se você gosta daquela comédia romântica basiquinha para descontrair, ele é um mangá ótimo. Se você se interessa por cosplay, ele é um mangá melhor ainda. Então leiam Sonobisque Doll, minha adorável cosplayer, My Dress Up Darling. Se você não quer comprar o mangá ainda, dá uma conferida no anime, Tem lá na Crunchyroll, tem dublagem em português. E aí, você vendo o anime, com certeza você vai se interessar pelo mangá, principalmente, né, porque o anime termina, e aí você quer ver mais da história, mais dos personagens, e aí é inevitável, né, partir pro mangá. Outra obra que eu também comprei lá no stand da Panini foi o Look Back, né, do Fujimas, né, do Tatsuki Fujimoto, né? Ele é mais conhecido internacionalmente por conta do Chainsaw Man, que é um fenômeno, indiscutivelmente um fenômeno, mas é um autor que está aí se mostrando como um dos maiores da atualidade, né? Look Back foi adaptado para filme em anime, que em breve vai chegar aqui no Brasil também. Então eu peguei o mangá para dar aquela leitura antecipada e já me preparar para ver o filme que também está chegando em breve, né? Parece ser uma obra muito intimista do Fujimas. Muita gente já leu na época que ele saiu em digital, né? Porque ele chegou aqui primeiro na versão digital, de forma oficial, se eu não me engano, para agora estar sendo publicado de forma impressa. Eu não sei quando exatamente essa versão impressa foi publicada, mas eu vi lá na Feira do Livro, né, lá na Bienal, e aproveitei para pegar, né? Agora, a última, né, das editoras de mangás que eu comentei, né, é a New Pop. Né? New Pop estava lá, como eu falei, eles estavam com preços bem atrativos e eu aproveitei para pegar algumas coisas. Peguei algumas obras do grupo Clamp, né? Então peguei A Pessoa Amada e Shunkanden, que são obras fechadas, né? São
obras ali com edição única. Peguei Os Filhos de Safari, né, do Tezuka, mais uma obra do Tezuka. A maioria das coisas que a New Pop tinha publicado do Tezuka eu já tenho, mas Os Filhos de Safari ainda faltava, né? Ainda faltava, então aproveitei para pegar, né? Um BL que eu peguei lá foi o Stranger, né, do Kuko Hayate. Não sei muito o que esperar dessa obra, mas tava no precinho e inevitavelmente eu cedi e acabei comprando, né? Outro título que eu também comprei lá na New Pop, e aqui é de fato o último que eu vou comentar, é o Solo Leveling, né? Solo Leveling. E aí é polêmico, né? Porque esse título começou a ser publicado pela editora New Pop, mas recentemente ele mudou de editora aqui no Brasil, né? Um bagulho que para mim soou estranhíssimo, né? Mas o mangá ele está sendo publicado, né? O mangá não, né? Que ele é uma obra coreana, né? Ele é um manhwa. Eu acredito que esse é o termo certo, né? Solo Leveling, que agora é publicado pela Panini, mas a editora New Pop, ela tem o estoque dela, né, que ela tem que se desfazer. Então tava lá Solo Leveling da New Pop por um precinho bacana. Aproveitei e peguei, né? Não é uma obra que nem que eu gosto muito, né? Porque eu vi o anime, achei ok. Desculpem, fãs de Solo Leveling. Não li ainda a novel, não li ainda o mangá. Aproveitei que estava ali para conhecer mais da obra, né? Ver se em outra versão fora do anime me interessa mais e eu acho mais legal, para entender o hype aí dessa obra. E talvez, se eu gostar, eu continue com Panini. Mas isso daí é um dos momentos legais também da minha vida, né? Que agora eu não tô lombadeiro, né? Não tô aquele fanático da coleção que quer tudo igual, né? Quer tudo da mesma edição, né? Então, por exemplo, Slandunk, né? Slandunk, né? Eu tô aqui com esse que nem é meu, né? Que eu peguei emprestado aqui na biblioteca, que é uma versão da Conrad, né? Uma versão da Conrad mais fininha do que o normal de um mangá. Eu comecei a ler Slandunk na versão da Panini, mas aí depois eu fui e parti para a versão da Conrad, que é o que tem aqui na biblioteca para mim ler, né? E como eu não quero comprar a coleção inteira, tô aproveitando, né? O Vagabond é a mesma coisa, né? Vagabond é a mesma coisa. Eu tô lendo Vagabond em 3 edições diferentes, né? Eu li a edição meio tanco da Conrad, né? Que é aquela fininha. Li um pouquinho da versão da Panini. Tô lendo também a versão grande lá da Conrad, que tem sobrecapa e tudo mais. E provavelmente, em algum momento, vou voltar para Panini, né? Então, tipo, para quem não se preocupa muito em coleção em si, né, ter essa opção aí de várias editoras acaba talvez até ajudando de certa forma, né? Você acaba até conseguindo economizar uma moeda, comprando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, se sua intenção for só de fato ler, como é a minha com essas obras, né? Então, foi com isso que eu gastei o meu dinheiro lá na Bienal do Livro. O evento estava maravilhoso. Eu me arrependo de não ter ido antes, né? De não ter chegado mais cedo, ter curtido os outros dias do evento, ter ido de fato para andar por lá e pegar alguns autógrafos de autores, né? Então, o Rashid, por exemplo, que publicou o soundtrack da JBC, passou por lá. E eu gostaria muito de ter pego um autógrafo com ele, porque o meu soundtrack não está autografado ainda, mas eu já tenho o mangá, né? Só falta o autógrafo. Seria bacana, né? Seria bacana. Então eu não curti muito da programação. Fui lá mesmo para andar pelo evento e fazer aquelas comprinhas. E nisso daí foi genial, foi maravilhoso, foi muito bom. Mas eu queria ter curtido um pouquinho mais, né? Talvez fique aí para 2026, né? Então é isso, galera. Se você gostou
desse episódio, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para saber sempre que sair algum vídeo novo por aqui. E se quiser apoiar financeiramente para que o Otoia Convoca continue acontecendo, temos as opções. Você pode se tornar membro daqui do canal com uma contribuição a partir de 3 pilas. Você vai ajudar na manutenção dos seus vídeos favoritos sobre cultura pop japonesa. Outra opção é se você gostou, né, de alguma dessas obras que foram comentadas aqui durante o episódio, você vê a descrição aqui que vai estar o link de cada uma delas, das que estão disponíveis, claro, lá na Amazon, para você comprar com um preço bom, com frete grátis se você for assinante do Prime na maioria das vezes, e comprando pelo link que está aí na descrição, você também vai estar fortalecendo aqui o canal, certo? Então é isso, até uma próxima e é nóis!